Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. Boa noite a todos. Antes de tudo, eu quero agradecer, em nome da minha família, a forma bastante afetiva e carinhosa como Camocim de São Félix nos adotou, né? Isso é muito grato. Você, por pouco tempo, né, nós passamos pouco mais de 10 meses, acho que nem chegou a 10 meses aqui, mas o carinho com que vocês nos receberam faz com que tenhamos o dever, né, de retribuir. Bem, Leandro me convidou, exatamente, eu acho que 2 anos e alguma coisa, para fazer uma palestra aqui. Eu sempre fiquei, nem me esquivei, mas também não fiz muita força. Quando foi agora em setembro, eu acho que início de setembro, eu disse, epa, chegou a hora de você me dar uma data. E eu combinei com ele, nós marcamos essa data para o dia 13 de janeiro. Inclusive, é a data de aniversário de desencarne do meu pai. Né? Digo, foi bom, não pensamos nisso, nem ele sabia. E eu digo, e o tema? Eu digo, deu um tempinho que eu tinha 2 temas, mas achei os temas, que se muito fala, né, também, que é o perdão, e o outro foi um tema a respeito do preconceito da hipocrisia. Eu digo, rapaz, eu não vou começar por aí não, né, porque todos nós temos um pouco de preconceito, ou muito, que a gente não sabe avaliar, sempre a gente acha que tem pouco, né, mas, e também temos hipocrisia também, em algum nível. Então eu pensei o seguinte, como é que eu vou fazer? Eu tenho um grupo de mensagens no WhatsApp, que eu digo, eu vou criar esse grupo para não ter conversa. Eu vou ser meditatorial aqui. Eu vou só mandar mensagens, mas também o compromisso é só de enviar mensagens edificantes. Mais de 200 pessoas esse grupo tem. Mas a maioria lê, não estou dizendo que não leiam, mas não se manifesta, ou não. Aí eu tive uma ideia, às vezes eu mandava uma música boa, mas eu percebi que... Aí eu passei a enviar as músicas com as letras das músicas. Aí eu vi que a quantidade de pessoas que se manifestavam em resposta foram bem maiores. Aí uma delas foi a música composta por Beto Guedes e Ronaldo Bastos, O Sal da Terra. Né? Eu digo, vou trabalhar ela. Como? Pegar cada estrofe da mensagem que os compositores quiseram passar e ver se a gente encontra. Eu encontrei aquelas, mas outras pessoas, se forem buscar, também podem encontrar em outros, no caso do Evangelho segundo o Espiritismo, outras mensagens que tenham relação com o que ele queria passar. Então, antes de entrar propriamente dito nas estrofes, para a gente buscar essa correlação, o sal da Terra. Realmente o sal, ele é um mineral encontrado no planeta Terra. O sal, ele é um mineral chamado cloreto de sódio, onde tem diversidades de utilidades. Né? Há quem acredite, afirmaram que ele pode ser utilizado de mais de 16 mil maneiras diferentes. Foi usado também como moeda no Império Romano, onde se pagavam os salários dos súditos ou daquelas pessoas com sal, por isso que tem a palavra salário, advém do sal. Né? Ele pode ser encontrado na forma marinha, o sal marinho, o sal beneficiado, o sal de cozinha, e o sal iodado, que as pessoas que têm deficiência de iodo, que atinge mais as glândulas da tireoide, usam. Mas ele tem uma aplicação, né,
diferenciada, elevando os sabores, realçando os sabores das comidas. O planeta Terra. O planeta Terra, toda vez que eu cito, eu falo sobre essa informação que eu vou citar, eu lembro de quando eu passei a entender a grandeza de Jesus. Porque nós espíritas sabemos que Jesus foi convidado por Deus, nosso Pai, para ser o governador espiritual da Terra. E ele participou desde a formação do planeta, que os cientistas admitem e já constataram que o planeta foi criado, ou começou a ser criado, há 4 bilhões e 600 milhões de anos. Então, Jesus, naquela ocasião, para receber esse convite de Deus, ele já era um espírito puro, né? Então, a gente tem dificuldades aqui, até a gente ver que os pintores, assim, que os grandes pintores que passaram pelo planeta, eles pintaram de uma forma melhor o inferno. Eu acho que quase nenhum pintou o céu, porque a nossa condição espiritual teve mais visitas ao que a gente chama de inferno, ou quase ninguém foi lá onde está o céu, né? Na linguagem que os irmãos católicos falam. Então, a essência do sal, a gente vai levar o sal como conotação desse que realça os sabores, né? Sabores. Então vamos passar para a parte primeira. Beto Guedes começa a música, eu não sei cantar, porque se eu soubesse eu cantava, né? Mas no final, o último slide é a música legendária. Ele diz: anda, não quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa, vem que está na hora de arrumar. Eu coloquei na ordem assim dos capítulos, mas a gente pode ver que quando ele diz anda, se movimenta, parte, faz alguma coisa diferente. Ele chama, ele convida a uma atuação, a uma atividade, a uma atitude. Quando ele diz que quero te dizer nenhum segredo, eu digo, o que ele quer dizer com isso? Aí me lembrei de quê? Que no capítulo 6, no Cristo Consolador, Jesus, isso aí já é a explicação de Kardec, fala, através do evangelho que eu não anotei, que Jesus disse que o Consolador prometido, né, Jesus promete um outro Consolador. É o Espírito de verdade, né, que o mundo ainda não conhece, por não estar pronto para entendê-lo. Que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e fazer lembrar o que o Cristo disse. Eu digo, está ali. Né? Quando ele diz, Beto Guedes diz que quero te dizer nenhum segredo, não é uma novidade. Né? Jesus já vinha dando os ensinamentos, né, morais, principalmente os ensinamentos morais, há 2000 anos, né? Viu que naquela ocasião a humanidade terrena não estava apta ainda a compreender, então ele joga e nos esclarece que não vai deixar a gente só, né, em momento algum, e ainda vai enviar um Consolador prometido. Então, quando ele diz, falo desse chão da nossa casa, vem que está na hora de arrumar. Eu fui lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. A morada do nosso Pai é o universo. Os diversos mundos que a gente vê, as estrelas, que nosso mundo, a Terra aqui, nosso mundinho aqui, ele faz parte, né, do sistema solar, e que é uma estrela. Então, se admite que essa estrela Sol faz parte da Via Láctea, que é uma galáxia que tem milhões ou bilhões de estrelas, e aí vamos ver a grandeza de Deus. E existem bilhões ou trilhões de galáxias. Então, a gente tem a dimensão da grandeza do universo e, consequentemente, a grandeza do seu Criador. Então, nisso aí, a destinação da Terra. Hoje,
ou até pouco tempo atrás, porque no item 19, quando eu chegar lá, vou dizer a vocês, para vocês lerem depois, no Evangelho, os mundos eles vivem em constante evolução. As pessoas habitam os mundos, essas pessoas, esses espíritos que estão encarnados naquele mundo, vão se desenvolvendo e, com esse desenvolvimento moral e material, o mundo vai o acompanhando. Na medida que o moral e o material chegam a um patamar de desenvolvimento bem elevado, esse mundo fatalmente ele vai passar por uma classificação maior, né? Maior. Então, a destinação da Terra, na nossa visão, assim, ainda que a gente tem muita influência de outras religiões cristãs, como se houvesse vida no planeta Terra, então a gente fica sem entender por que tantas misérias na Terra, por que tanto sofrimento, por que tanta angústia, por que tanto dissabores, né? Tanto sofrimento. Será que Deus, o justo por excelência, né? Bondoso por excelência também, iria criar, diante dessa dimensão toda que a gente vê, um único lugar, uma única morada para alguns espíritos, né, ali morar e sofrer? Claro que não. Nesse capítulo 6 ou 7, ele, no 7 principalmente, ele diz o seguinte: vamos comparar a Terra como se fosse um pequeno bairro ou então um pequeno lugarejo de um país imenso e bastante povoado. Então seria a Terra em relação ao universo. Se compararmos também a uma cidade, a Terra seria um local onde estariam os hospitais e as penitenciárias. Uma vez a pessoa que está no hospital ficou curada, ele vai sair e vai para outro local de uma condição de vida melhor. A mesma coisa o preso. Depois que ele cumprir sua pena, ele vai sair da penitenciária e vai para outro local morar e ter mais dignidade. Então, assim somos nós. No momento que a gente resgata nossas dívidas e alcança melhores virtudes, a gente, com certeza, vai sair daqui da Terra e vai para um mundo melhor. E se todos nós conseguirmos um nível de evolução bem maior, Deus, em sua infinita bondade e justiça, Ele vai olhar os nossos irmãozinhos que não estão nos ajudando ou dificultando a nossa permanência nessas condições e vão fazer com que eles passem a habitar um mundo que o ajudem a recuperar-se e depois voltar a habitar numa condição melhor. Essa progressão do mundo eu já dei uma explicação sobre ela. Seria justamente isso. No momento que os espíritos que habitam se elevam materialmente e moralmente, aquele mundo ele vai chegar a um nível, vamos ver aqui a Terra. A gente vê várias atitudes dos homens que prejudicam a vida e a harmonia do planeta. Na hora que a gente vai se evoluindo moralmente, materialmente também, mas a gente evolui nos aspectos técnicos, de conhecimento, de tecnologia, de tudo isso, mas se não tiver atrelado a uma condição moral, a gente pode usar esses benefícios tecnológicos todinho para o mal. Mas na hora que a gente cria consciência de usar para o bem, o planeta ele vai retornar aquele equilíbrio, né, que permite às pessoas, os animais, as plantas, tudo, enfim, funcionar harmonicamente. Então o planeta evoluiu. Aqueles que não acompanharam e vão prejudicar a maioria, eles vão ter que dar um tempo em outro local que eles possam usar os conhecimentos, principalmente os conhecimentos tecnológicos. E alguns conhecimentos, mesmo que eles não pratiquem de nível moral, para eles saberem em outro local que tem mais dificuldade, para eles ajudarem a evoluir tecnologicamente, e eles dizem: rapaz, se eu tivesse seguido aqueles conselhos e não tivesse tomado as atitudes que foram de encontro às coisas do bem, eu não estava nessa situação aqui.
Pronto, vamos passar adiante. Tempo, ele diz, tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante e nem por isso quero me ferir. O que é que Beto Guedes quis falar com isso? Eu digo, é meio difícil, mas eu vou ver o que é que o Espiritismo quer dizer com isso. O tempo é sempre, a gente pode correlacionar o tempo. No caso, eu pensei o seguinte, a gente não pode perder tempo. Agora é que ela sempre diz, meu Deus do céu, a gente não tem mais tempo para nada não, a gente tem que ser mais objetivo, a gente tem que ser mais focado nos propósitos de nossa evolução espiritual. Então, o Beto, quando ele diz, quero viver mais 200 anos, certamente ele não quer viver 200 anos sofrendo, ele quer viver mais 200 anos. Tem um tempo, ele colocou 200, poderia colocar infinitamente, de uma forma mais harmônica, mas para isso, o que é que eu preciso fazer? Né? Ele diz que não quer ferir meu semelhante, e nem quer ser ferido. Isso aí para mim é uma harmonia, né? Algo harmônico. Eu, vivendo harmonicamente, eu sou uma pessoa que recebo e dou coisas boas, né? No sentido bom. A gente sempre correlaciona harmonioso, algum ambiente harmonioso, como aquelas pessoas que estão ali, estão em uma determinada sintonia de bondade, de virtudes. Então, vamos lá. Aí diz aqui, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Nos itens de 1 a 4, eu sempre resumi, porque senão não dava, ia ficar muito feia aí a imagem. Ele diz o seguinte, a síntese, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a mansidão, a moderação, a afabilidade e a paciência. Ora, nós, muitas vezes, ou maioria das vezes, ou com certeza todas as vezes, nós exigimos dos outros a mudança. Né? Sempre a gente, quando tem algum desentendimento, ou desencontro em pensamentos com algum amigo, ou com o que quer que seja, a gente sempre acha que o outro tem que dar o primeiro passo. Mas a gente não tem domínio sobre o outro. A grande verdade é que Deus nos deu essa grande força e esse poder de a gente ter domínio só sobre nós mesmos. Então, se eu tomo uma atitude de querer ser uma pessoa dócil, mansa, moderada, né, afável e paciente, são várias virtudes, várias características ali, mas não precisa fazer tudo de uma vez só, não. Até porque, eu não sei se eu já contei aqui, mas eu acho que no Evangelho, quando eu participava aqui do Evangelho, da terapia do Evangelho, eu acho que citei esse caso de um médium que ele tinha dificuldades. Estava com dificuldades em casa, no trabalho, né? Ele não conseguia ter uma vida harmônica, nem em casa, nem no trabalho, nem em outras comunidades que ele frequentava. E ele participava das reuniões mediúnicas na casa. Então, ele, numa reunião, ele se dirigiu ao mentor da casa e disse, olha, desisto aqui, só na outra reencarnação, porque como é que eu estou aqui me colocando à disposição para servir e ajudar os outros nos seus desequilíbrios, quando eu sou um desequilibrado? Né? Aí o mentor disse, vamos fazer o seguinte, você pode ficar, mas tente. Não, ele insistiu, o mentor disse, não, vamos fazer o seguinte, desenvolva uma virtude. Daqui a 2 meses você volta. Ele desenvolveu uma virtude? Sim. Ele vai embaraçado do jeito que ele estava, em desequilíbrio, ele não conseguiu nem pensar em um assim. O mentor sugeriu que ele desenvolvesse a bondade. E ele aceitou o conselho e começou a desenvolver a bondade. Ele, a procurar desenvolver a bondade em casa, ele terminou correlacionando a virtude da bondade com todas as demais virtudes. Chegava um filho aperreado, mal criado, alguma coisa, aí ele disse, pronto, eu tenho que exercer a bondade. Então ele exerceu a paciência.
tinha uma coisa errada dentro de casa. Ele ia dizer, aí lembrava da bondade, se eu vou falar, mas de uma forma mais moderada. Começou a se preparar e a parar. E a gente, na essência, ele passou o quê? Ele passou a administrar sua impulsividade. Não foi com 2 meses, mas com 2 anos, ele voltou a casa e disse, estou pronto. Porque, iniciando a partir da bondade, ele começou a desenvolver, e focado, com certeza, né, a diversas virtudes. Então, a gente, quando, numa exposição, a gente cita, às vezes as pessoas se assustam com a quantidade mas ali é quase tudo sinônimos. Porque uma pessoa que é paciente, ela é bondosa, é dócil, ela passa a ser moderada. Né? Uma pessoa que é moderada, ela é paciente. Né? Então, a gente vai vendo as características. Então, a lei do amor e da caridade estabelece e mantém entre os homens as relações de concórdia e união. Ora, o Beto Guedes ali, ele de uma certa forma, ele está querendo que a gente se coloque numa maneira que a gente seja predisposto a querer qualquer tipo de reconciliação. Se eu não quero ferir meu semelhante e nem quero por isso me ferir, ele quer que as pessoas estejam próximas, né? E se respeitem. Então, a lei de amor, ali é para ter um dizem, e de caridade estabelece e mantém entre os homens, eu posso dizer assim, as possibilidades de relações de concórdia e união. Se a gente não partir de nós, então aí volta para aquela parte, que nós temos o poder sobre nós. Se a gente não tomar a iniciativa de procurar essa concórdia, essa união, a gente não pode reclamar do outro. Né? Agora, se o irmão ou aquelas pessoas que a gente busca também não querem essa sintonia, aí o problema deixou de ser nosso. Mas fica a mensagem. Né? Com certeza, aquele que por acaso não quis aproximação, ele não vai te olhar do mesmo jeito. Se ele tinha algum conceito formado de uma maneira que não permitisse de maneira alguma uma aproximação, vai ficar uma semente que vai prosperar, vai ser germinada, vai crescer e vai chegar um momento que vai haver possibilidade dessa aproximação. E no capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos, ele diz, a pessoa misericordiosa, o que seria misericórdia? Ela pode ter várias definições. A pessoa que é piedosa, que tem compaixão, né? Que perdoa. Então, as pessoas que têm essas características, ela, com certeza, ela está dizendo que vai dizer isso, que a misericórdia é complemento de tudo que a bem-aventurança dos que são mansos e pacíficos recebem. Então, desenvolvendo isso aí, o Beto Guedes, com certeza, vai ver aqui todos esses desejos dele realizados. Então, com certeza, ele já realizou esses desejos de muita gente, porque essa música é de 81. Né? Vamos. Pronto, essa aí. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. É verdade, vamos ver lá. Quando ele propõe o sal da terra, que a gente faça, realce a vida, né? Realce a mudança que é necessário ser feita na terra, para que a humanidade se torne melhor, ele realmente vai precisar da participação de todos. Uns mais, outros menos, mas se não tiver despertado, de alguma maneira, esse sentimento de melhoria, ele um dia vai ter que aflorar. E principalmente, o que é que dificulta mais essa mudança? Aí diz, para banir do mundo a opressão. A opressão, ela pode ser, a opressão é
uma forma de atuação, de ação, que pode ser de uma pessoa para outra, pode ser de uma instituição para as pessoas que participam dessa instituição, de um governo, de movimentos sociais, mas ela tem uma conotação ruim, porque ela inibe, ela sufoca, ela dificulta ou não permite que as pessoas desenvolvam, que sejam livres para o pensar. Não é? Então, é muito difícil ver um mundo mudar quando existe algum comportamento que não permita que as iniciativas das pessoas sejam oportunizadas, né, para poder fluir, nascer. Então, quando ele cita isso, ele diz uma grande verdade. Diz uma grande verdade. Mas você vê que não é capaz de se mudar ou banir sozinho algum tipo de movimento desse. As pessoas precisam criar consciências e às vezes, muitas vezes, não é às vezes, muitas vezes, tirar esse comportamento opressor que a gente tem dentro da gente. Né? A gente quer que todos aceitem e escutem nossos pensamentos, nossos desejos, nossos anseios, mas em relação aos anseios e desejos dos outros, a gente não permite que eles desenvolvam. Somente quando a gente pode ser um chefe, um professor da sala de aula, né? E a gente não deve confundir isso como ser um sistema que vai, se você não se tornar um opressor, que você vai perder a autoridade. Né? Autoritarismo é uma coisa, a autoridade é outra. Né? O autoritarismo, ele é temido, a autoridade é respeitada. Então, foi que eu fui olhar e buscar no Livro dos Espíritos, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Mas, essa semana até, foi sexta-feira agora, que eu lembrei dessa questão 351 do livro Consolador, que foi ditado por Emmanuel para Chico Xavier. Porque eu ficava assim, amar ao próximo como a si mesmo. O que será amar a si mesmo? Eu ficava, meu Deus do céu, amar a si mesmo dá uma conotação, às vezes, de uma egolatria, né? Assim, eu olhar para mim primeiro, depois para olhar para vocês. E geralmente, às vezes, a gente interpreta dessa maneira. E para minha felicidade, eu lendo esse livro agora, acho que no mês, em dezembro ou novembro, Emmanuel, ele bolou perguntas e respostas. Aí está a resposta. Ele pergunta o que seria amar a si mesmo. Aí ele diz, esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre que é Jesus Cristo. Ora, como é que eu vou amar o próximo se eu não estou educado nos meus deveres? Não é? Se eu não estou sendo a pessoa virtuosa, não em relação a mim, mas nos deveres que eu tenho que cumprir. Na fé que eu digo que eu professo, né, que seria no caso nosso, que a gente entende que a fé tem que ter uma correlação com o raciocínio, né, tem uma razão. Ora, tem a escola teosófica, eu comecei a ler esse livro, eu digo, vou parar, porque senão eu vou endoidar aqui. Porque na escola teosófica, eu vou explicar primeiro para depois você ver qual é o pensamento deles. Por exemplo, se eu tenho consciência de que se eu fizer o bem, né, eu vou e continuar e focar as minhas atitudes no bem, eu vou me evoluir espiritualmente. Evoluindo espiritualmente, eu vou merecer no futuro
uma morada mais feliz, que não seja ociosa, porque a gente tem guardado no nosso subconsciente que tudo que é mais feliz é ocioso, mas não é, né? Na visão espírita, a gente vai ter mais compromisso porque a gente aprendeu mais, a gente sente mais, então a gente tem um dever de ajudar os outros mais, não é? A escola teosófica dá a entender que isso é um negócio que a gente está propondo a Deus. Porque eu tenho consciência de que se eu fizer o bem, eu digo, então eu não estou preparado ainda para chegar a um nível de desinteresse da escola teosófica, né? Então eu vou ficar por enquanto aqui com o espiritismo mesmo. Então, está definido aí o que seria amar a si mesmo. É a gente buscar a nossa reforma íntima, né? Nessa reforma íntima, a gente vai conquistar valores que vão ser percebidos pelos outros, que vão estimular eles a se comportarem diferente também. E na própria reforma íntima, você passa a ver as pessoas de outra maneira diferente. Quando você se descobre sofredor e está se desenvolvendo espiritualmente, moralmente, você percebe que você não é o único sofredor. Então você olha nos olhares dos demais irmãos de uma maneira diferente. Você vai passando pela rua, se você ficar mais alerta, não deixar os pensamentos tomarem conta da sua mente, você vai olhar para os olhos das pessoas e ver que elas estão exatamente como você estava, uns segundos antes, perdido, vagando os pensamentos, às vezes de problema de A, B, C, dele, né? Então as pessoas sofrem, todos sofrem, né? Então, a gente fazendo isso, a gente vai com certeza amar a si mesmo, porque eu e Gorete fazíamos parte da implantação do Evangelho no Lar, lá em Maceió. E eu ficava refletindo, eu digo, rapaz, às vezes a gente fazia um Evangelho, quando a gente ia implantar, orientava eles a fazer sequenciado no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas quando ia lá, a gente abria aleatoriamente. E às vezes caíam num item e dava uma chamada, e as pessoas que a gente ia implantar tinham vindo de um atendimento fraterno porque estavam com problemas. Aí se você, eu digo, rapaz, esse pessoal não pode ficar com sentimento de culpa não, né? Porque o sentimento de culpa é terrível. Então eu dizia que eu tinha um cuidado e a gente conversava agora, para poder, quando tiver essa situação assim, a gente esclarecer que o Cristo é consolador, né? Quando cair assim, eu vou fazer questão de ir lá e ler o início do capítulo 6 do Cristo Consolador, porque a gente tem, por natureza, muitas vezes, não é fácil também de se avaliar isso, nem se determinar, mas afastar qualquer tipo de sentimento de culpa. E se tiver culpa, geralmente o Divaldo diz, não deve ter culpa, você deve assumir a responsabilidade que errou. Pode ter errado. Quando a gente assume a responsabilidade que errou, a gente se prontifica a tomar também uma atitude de reparação do erro. A culpa é uma palavra que parece que ela não tem reparo, né? A gente se castiga bastante. Ora, se o outro castigar a gente acha ruim, mas a gente nos castigar. E lembrando o seguinte, a gente só tem poder sobre a gente. Então eu não vou usar um poder para poder me sacrificar ao ponto de eu ficar numa situação de bastante dificuldade. Não. Vou me olhar no espelho, eu errei, mas eu não vou fazer mais, vou me esforçar para não fazer mais e vou seguir minha vida em frente, né? Aí o item 4 diz que o amar ao próximo é fazer aos outros o que gostaríamos que fizesse a nós. Ora, depois da gente ver essa questão 351, que se a gente se autoeduca, né, que a gente observa o dever em obediência às leis, a gente tem que ter paciência com os irmãos para eles perceberem isso também. Isso é amar, né? O verbo amar é um verbo que se tornou muito vulgar, mas devemos lembrar que o verbo amar
ou amor, substantivo amor, ele é um conjunto de virtudes, né? E todas as virtudes elas são correlacionadas. Uma chama a outra. Então, a gente vai saber o seguinte, que a gente fazendo aos outros que gostaríamos que fizesse a nós, ampara ou cesseia qualquer pensamento diferente que fosse amor. Eu não vou desejar uma pessoa se eu não queria que ninguém desejasse mal a mim. Então, quando a gente implantar nas nossas vidas esses conceitos, na nossa prática diária, a gente vai banir do mundo a opressão e vamos construir uma vida nova. Esse amor que ele disse que a gente vai precisar é essa renovação, né? É esse sal da terra, que vai nos dar um sabor diferente na vida, que vai fazer com que a gente se movimente mais em busca de alternativas que sejam boas para nós e boas principalmente para os demais. Quando ele diz que a felicidade mora ao lado e quem não é tolo pode ver, aí eu lembrei que eu, lendo o Livro dos Espíritos, me chamou muita atenção uma pergunta de Kardec aos espíritos superiores, quando ele diz o seguinte: existe a felicidade na Terra? E os espíritos superiores respondem que não há a felicidade como a gente pensa. Não existe a felicidade plena na Terra. Mas ele insistiu, ele era um cientista, e ele... Mas o que é que a gente podia chamar de felicidade? O que é uma situação que a gente possa descrever como felicidade na Terra? Aí os espíritos responderam aqui na questão 922 do Livro dos Espíritos. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A gente sofre muito no aspecto material porque a gente é induzido pelo mercado consumista a comprar aquilo que não precisa, né? A utilizar todo tipo de que a gente precisa de algo que nos leva ao consumo. A gente é induzido, não é fácil também, porque você liga a televisão, está alguém mandando você comprar aquilo. Você passa tem um outdoor mandando você comprar aquilo. Você liga o celular, é o que só tem de propaganda. Inclusive, meu genro disse que os celulares estão escutando. Eu disse, como assim? Eu disse, não, a gente estava conversando. Eu falei num produto, eu não procurei ele no celular, e quando eu comecei a entrar no Face, estava o produto lá, aparecia toda hora, todo instante da minha frente. Eu digo, para chegar aí já, não é isso? Então você veja que o consumo faz a gente ser infeliz. O consumo desnecessário. Não é? E no aspecto moral a gente tem atitudes, né? Na vida. Todo dia a gente é convidado, mas temos o livre-arbítrio para poder escolher. A gente é convidado a acertar ou a errar. Não é? E a porta larga, ela oferece a nós muitas vantagens transitórias que nos faz afastar-se da utilização do livre-arbítrio. Aí termina agindo por impulsividade e erra. Aí depois, com certeza, vai aflorar e vai chegar a cobrança. Então, sempre a gente ter atitudes, nunca resolver as coisas com pressa. Olha, toda vez que vocês estiverem interagindo com alguém e que ela exigir de vocês a resposta imediata, não aceite. Eu estou aí como sim hoje porque eu não aceitei uma resposta imediata da superintendência do banco em Alagoas. Mais ou menos em agosto de 2015, me ofereceram uma agência antes, em julho. Eu disse que não ia. Procurei uma forma de não desagradar o chefe para dizer não, porque essa turma tem um poder muito grande e se você for convidado e você dizer não, ele vai botar você no esquecimento lá. Mas quando surgiu a vaga, eu disse, agora ele vai, porque não tinha vaga. Aí disseram, ó, a gente está nomeando você, que eu vinha no carro do trabalho.
estamos nomeando você para a colônia de Leopoldina. Aí, realmente, estou nomeando, quer dizer, foi um negócio taxativo. Eu disse, olha, você pode me dar um tempo até a tarde, porque eu vou chegar no trabalho ainda, vou conversar com a minha esposa e tal. Eu disse, não, tudo bem. Tá certo. Aí eu cheguei, fui no estacionamento, dei o carro, subi. Quando eu me sentei na mesa, a meu birô, o telefone tocou. Foi o mesmo colega que era um cabo da administração lá, assessor do superintendente. Disse, como é, já decidiu? Eu disse, você não disse que eu tinha até a tarde? Disse, não, porque eu tenho que, assim, terminar, eu tenho que dar essa resposta a ele até 9h30, não sei o quê. Eu disse, então, meu amigo, a minha resposta é não. Porque enquanto você está realizando uma tarefa, a minha resposta está decidindo a minha vida. Eu não vou, não. Disse, não é bem assim, não. Eu digo, ora, então, como é? Resultado, eu não fui nomeado. Prometeram uma coisa que não aconteceu e, graças a Deus, né, depois o superintendente que era de lá veio para Pernambuco, né, aí eu conversei com ele, porque chegou um outro ainda ia me conhecer, aí eu ia ficar lá na geladeira. Aí o daqui disse, diga quais são as agências que você quer. Eu coloquei umas 60. Ele me deu de presente que eu não sinto São Félix. Quer dizer, mas às vezes a gente não está, a gente olha outros fatores que a gente não vê, que tem menos importância para nós e a gente coloca como mais importante. Né? Aí vem a infelicidade, na questão material. Né? Pois bem, então, por isso que ele disse, a felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. A gente se contentar com o necessário e dormir com a consciência tranquila, nos permite, né, ver num futuro promissor para a gente. Vamos lá? Pronto, essa parte aí, vocês aqui, canal FEB, YouTube, mas de vez de ser um B, é um P. Esse canal é da Federação Espírita do Paraná, onde eles têm, eu acho que mais de 50 vídeos do Raul Teixeira, e ele é brevezinho, são 13 minutos, com um intervalozinho de 15 segundos. Mas vários temas o Raul Teixeira aborda, quando ele estava ainda conseguindo falar com mais rapidez, muito bons. Inclusive, quando chegou nessa parte, a paz na terra, amor, o pé na terra, a paz na terra, amor, o sal da terra. Eu lembrei dessa pequena palestrinha que o Raul Teixeira fala. Ele diz que a paz, o que é paz? Se a gente entender a paz da maneira que a gente quer se livrar dos compromissos, se a gente quer a paz, nos respaldando, muitas vezes quando eu lembro dessa palestra, que eu estou na rede, deitado na rede lá em Ribeirão, de meu Deus do céu, eu estou na paz contrária de Raul Teixeira. Né? A paz ociosa, a paz do sossego, é aquela paz individualista que só tem compromisso conosco mesmo. Ele diz que a paz verdadeira é a paz ativa, a paz que nos leva a atitudes que possam melhorar o mundo, fazer a diferença, que seria um exemplo do sal da terra. E não uma paz que a gente imagina quando a gente olha um lago, então aquelas águas paradas, a gente imagina que aquilo ali não tem vida. Mas se a gente se aprofundar dentro daquele lago, a vida borbulha. Os peixes, as cadeias alimentares, as algas, estão ali lutando e vivendo e correndo e brigando para a sobrevivência. Então, existe, naquela simbologia daquela paz, existe uma paz ativa em busca da vida lá dentro. Então, ele cita nessa palestra pequena personagens aqui do planeta Terra que foram pessoas pacíficas, não foram pessoas passivas, não é? Como o Gandhi, não é? Que o Gandhi ele não
realizou nenhum movimento contra a violência, né? Porque ele entendia que um movimento contra a violência o ia conduzir a um revide. Então ia ser violência também. Então ele fez um movimento pela não violência. E veja que esse movimento dele surpreendeu a coroa britânica, o exército britânico e a Inglaterra colonizava a Índia, de forma que eles desistiram. Porque os soldados ingleses foram preparados para ir para o confronto. E não existia confronto. Então, o que eu estou fazendo aqui? Então existiu uma verdadeira confusão e o império terminou saindo e libertando a Índia, né? Outra, a Madre Teresa de Calcutá, ela, a paz dela e a paz da consciência tranquila do dever cumprido, como foi a de Gandhi, ela alfabetizou crianças, ela também cuidou de leprosos, de tuberculosos na Índia, um país de muita população elevadíssima, e também tem uma religião do hinduísmo que, como nós, acreditam no reencarnacionismo e que as pessoas vêm para sofrer, para pagar suas dívidas passadas, e ele entende um pouco diferente de nós, um pouco não, diferente de nós, porque ele entende que se a pessoa está sofrendo, é porque fez algo que sofrer, então sofra aí. Ele não vai aliviar as dores, como nós aqui aprendemos no Espiritismo, né? Ao aliviar a dor daquele, a gente está o educando, né? Porque o espírito, embora esquecido momentaneamente o que fez no passado, em outras encarnações, mas ele resista, né? De que aquele comportamento, de que alguém fez por ele, aliviar as suas dores, dos seus sofrimentos, é a forma correta de agir, de ter essa atitude. Então fica registrado. Se ele mesmo que ele possa, até no momento da própria vida daquela encarnação, ele passar a adquirir aquele entendimento, como na erraticidade, depois que desencarnar, ele quando for fazer o relatório, né, para poder avaliar se cumpriu o acordo pré-reencarnatório ou não, ele vai avaliar e vai saber que passou isso na vida dele. Então, se vocês puderem assistir no YouTube, vai ser bom. E tem uma gama de outros temas muito bons, não é? Então, a paz ativa, ela difere do ócio, do sossego, do cômodo, da zona de conforto, não é? E da prática da lei do amor, que objetiva a melhoria da humanidade. Toda essa paz ativa, ela nos traz a paz da consciência, a consciência tranquila do dever cumprido. Essa paz que é a paz de Jesus. Jesus disse: eu vos deixo a minha paz e vos dou a minha paz, mas não como o mundo entende. Mas a paz dele, ele não pode dar a gente, porque é algo espiritual. Eu não posso dar a mim de algo meu que eu conquistei a Jeane, mas posso indicar o caminho, foi o que Jesus nos fez, né? De como conquistar. Vamos adiante? Aí, ele diz: és o mais bonito dos planetas, estão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave nossa irmã. E aí eu peguei alguns dados, né? A degradação ambiental, ela é responsável por 12,6 milhões de mortes por ano. É uma cidade, feito São Paulo, que morrem, todos os seus habitantes morrem por ano, em função da degradação ambiental. 3,5 bilhões de pessoas, é a metade da população do planeta, dependem dos mares poluídos para se alimentar. Se essa poluição ela for se agravando, vai atingindo a população cada vez maior. 2 bilhões não têm acesso a banheiro, não tem saneamento. E 6,5 milhões de pessoas por ano morrem devido à poluição do ar. Aí tem a fonte, aí, né? Ontem eu vi esse dado aí também, achei muito interessante. Que são coisas comuns que a gente vê todo dia aqui,
quando a gente passa, quando a gente vive, 6 tipos de degradação ambiental mais comuns. O desmatamento, não é? As queimadas, a poluição atmosférica e da água, o efeito estufa. O efeito estufa, pronto, hoje o Leandro falou algo que existiu o efeito estufa hoje, durante o dia, mas o efeito dele não foi tão forte. Porque ele é benéfico também. Porque ele não permite que o CO2 vá embora de fato. Mas na hora que a poluição do ar começa a criar gases e não permite que o CO2 vá embora, aí ele deixa o ar impurificado. Né? Aí mexe o quê? Na temperatura. Por isso que as pessoas dizem que a temperatura do mar está se elevando, porque as geleiras também estão começando em função disso. O homem, quando ele diz lá, estão maltratando por dinheiro, só está olhando o dinheiro, que ele não visualiza que o dinheiro é transitório. O único bem, os bens que a gente tem, é aquele que a gente chega com ele, quando a gente encarna, e os que a gente volta com ele quando desencarna. E lá a gente vai ser avaliado. O que a gente tinha desses bens, as nossas virtudes, se a gente ampliou essa quantidade de virtudes. É o que a gente vai ser avaliado. A gente vai ser avaliado pelo nossa conta bancária. Não é? Então, quando a gente vê essas situações todinhas, é resultado da ambição e da ganância desenfreada do homem. Porque técnicas existem que possam ser utilizadas, né? Mas a velocidade, a rapidez com que eles desejam ter a posse, o dinheiro, o patrimônio, que levará a ele ter um status, nos levará, não vou falar na terceira pessoa, não, vou falar na segunda do plural mesmo, nos leva a ter o status, a importância, o poder de manipular, de oprimir, que estava lá atrás, né? Eles acreditam que tem assim. Então eles não respeitam. Né? Eles não respeitam. Mas existe. Seria a porta estreita da tecnologia. Né? Porque a gente vê pessoas produzirem produtos orgânicos, outros produtos respeitarem, pelo menos, quando se aplica defensivos na lavoura, respeitar pelo menos os receituários. Nem o receituário respeita, né? Então, assim, existe essa dificuldade em função do egoísmo, que ainda é muito presente em nós. Pronto, podemos ir adiante. Ele diz novamente, canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com seus frutos, tu que és do homem a maçã. Então, no capítulo 16, não se pode servir a Deus a mamão e a mamão. Existe o 87 que diz utilidade providencial da riqueza. Veja o que os Espíritos dizem. O homem tem como missão trabalhar pelo aprimoramento material da terra, do globo, deve desenvolvê-lo, saneá-lo, quer dizer, limpá-lo, né? Dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Ora, o que é que a gente vê hoje na maioria dos países, inclusive no nosso? Uns são mais, assim, contundentes, feito a China, né? É melhor eu impedir o surgimento de novas vidas do que eu trabalhar para produzir de uma forma sustentável para alimentar toda a população que a Terra comporta. Então eu vou pelo caminho, eu escolho o mais fácil. Eu escolho a maneira mais, para mim, mais conveniente de a gente se tornar mais forte, mais rico e não permitir que as pessoas tenham filhos, né? Que as pessoas sejam felizes fazendo aquilo que desejam. Mas veja que o homem tem essa missão, e essa missão é dada a ele por Deus. Então, se a gente se esquiva de cumprir essa missão, a gente está sendo conduzido para ter uma conversa boa
com os mensageiros de Deus quando retornar à pátria espiritual. Mas veja bem o benefício que traz o homem quando ele busca cumprir essa missão. A atividade exercida para tal fim aumenta e desenvolve a sua inteligência. Cada vez que os homens buscam alternativas que sejam para atender os anseios da maioria da população, levando a eles qualidade de vida, né? Menos doença, menos efeitos colaterais, tudo que ele fizer usando a tecnologia para o bem das pessoas, ele certamente está sendo, ele vai ser, inicialmente concentra essa satisfação nos aspectos materiais, mas o ajudará mais tarde a compreender as verdades morais. Né? Eu acredito que é esse que vem com essa predisposição única de querer fazer o bem, ele já conquistou o conhecimento das verdades morais. Eu acho que isso aí serve mais para aqueles que estão no meio do caminho, né? E para aqueles que estão começando o caminho olhando pelo lado mais ambicioso. Mas vai ter um dia, porque tem a semente do bem dentro deles, e eles vão chegar ao ponto que outros já conquistaram. Né? Vamos adiante? Acho que já está pertinho. Ele diz aqui, vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora para merecer que vem depois. Ora, isso tem muito a ver com o início lá, quando ele pede para arrumar a casa, né? Então, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, no item 8, fala sobre a lei do amor. A lei do amor é o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas sublimes revelações. Que as sublimes revelações são as virtudes que a gente vai conquistando. Né? Então, essas virtudes são hábitos que levam à excelência humana. Ora, para poder a gente entender que a força, nós unidos, vamos ter uma força maior do que sendo a gente levando pela uma soma de 1 mais 1 ser mais que 2, é em função de quê? Da sinergia, da afetividade, dos todos os valores que a gente faz, que essas forças unidas, elas superam as forças da simples quantidade. Ela tem uma qualidade melhor que se multiplica. Hoje a gente teve um exemplo. Hoje na campanha do quilo foram 9 pessoas, 9 ou 10 pessoas, mas a quantidade de alimentos, eu falo a quantidade de alimentos, mas a harmonia que houve na interação entre os trabalhadores, os tarefeiros da campanha e a comunidade, ela foi maravilhosa. Né? Então, por quê? Porque 1 mais 1 foi mais que 2. Né? Tem algo que a gente entende, mas não explica. Né? Quando se predispõe a fazer o bem, no sentido de levar esse bem à maioria das pessoas, as nossas forças se multiplicam. Né? É isso que o Beto Guedes conclama e chama todo mundo. Então, se a gente vê essas virtudes, a gente ser determinado, se determinar a fazer as coisas, a gente vai ouvir muitos comentários que nos procurem fazer desanimar. Coragem também, para poder prosseguir, apesar do desânimo de alguns que nos cercam, né? Ser íntegro, ser todo, né? Não deixar algo nos consumir para não fazer o bem. Ser disciplinado, né? Ser disciplinado para o outro, não é para nós. Olha, a palestra começa de 8, eu tenho que chegar aqui no mínimo 7h30 para ajudar, ver se o Leandro já está aqui, está precisando de alguma coisa, quem estiver direcionando os trabalhos, né? Quem vai fazer a oração, a gente procurar se preparar já em casa, né? Entrar em sintonia com o nosso anjo guardião, ser leal, né? Ser verdadeiro,
ser tolerante com os irmãos, porque a gente deseja tolerância, vai lá, amar ao próximo como a si mesmo, fazer os outros aquilo que nós desejamos. A gente deseja que todo mundo seja tolerante conosco. E a maioria das vezes são poucos tolerantes com nossos irmãos. E também tem seus problemas como nós temos, e tem suas dificuldades como nós temos. A paciência, ser otimista, né? A gente acreditar que as coisas vão acontecer, porque se a gente nos ajudarmos, vamos fortes, Deus nos ajudará. Não há milagre, feito Lia diz. O milagre é da transformação anterior. Então, o milagre também é do trabalho, da atitude, da vontade, da determinação no fazer, né? Claro, com inteligência, com planejamento, né? São ferramentas que a gente aprende no nosso conhecimento na academia, na escola, que a gente põe em prática também no serviço da fraternidade. O perdão, né? O perdão é uma palavra forte, mas pouco compreendida, que a gente confunde perdão com esquecimento. É difícil de esquecer aquilo que está registrado, só se a gente estiver doente. Mas o perdão é a gente não desejar o revide, não desejar fazer aos outros aquilo que eles fizeram com a gente. A gente não alimentar o desejo de revidar. E a gente fazendo esse exercício continuamente, a gente vai terminar esquecendo. Porque é feito uma memória que vai cada vez ficando numa pasta, numa subpasta lá no computador da gente, que a gente, por desespero, a gente esqueceu. Mas foi através do exercício do não revide. De não fazer a mesma coisa que o outro fez com a gente. Se a gente recriminou, porque eu vou fazer igual. Ser alegre, não é, velho? Ser grato. A gratidão é uma palavra mágica, né? E toda vez que eu lembro disso, assim, eu procuro exercitar ser grato. Porque a gente muda as pessoas. As pessoas ainda têm sede de reconhecimento, como nós temos. A gente não deve alimentar ser reconhecido. Mas a gente sabe que as pessoas ficam felizes quando a gente reconhece as boas atitudes dela. Sejamos gratos, né? Porque vai incentivar ela a continuar fazendo. Não é isso? Ser humilde. Quem é humilde aprende. E muito. Se colocar no lugar do outro, ter compaixão, ter empatia, ser amigo, ser fraterno. A fraternidade é quando existe comunhão, irmandade, companheirismo. A gente pensar igual, ou pensar semelhante. É melhor assim. Porque os pensamentos semelhantes se melhoram. Se melhoram. O igual, então a ideia de igualdade, se é igual não vai ter progresso. Não é? Mas quando é semelhante, já tem uma coisinha a mais que pode ser aproveitado por aquele outro e a gente progride. Vamos lá? Por fim, eu acho que esse é o último slide. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor. Ora, quantas vezes a gente tem vontade de fazer o bem, fazer algo diferente e a gente castra? Porque a gente sempre está preocupado com a avaliação dos outros. O que é que vão dizer se eu for fazer isso? Vão dizer que eu estou querendo aparecer, vão dizer que eu quero ser melhor do que A, do que B. E no final a gente deixou de fazer o bem, né? A gente se castra, a gente não deixa nascer o amor, não deixa ele fluir, ele correr, ele se espalhar, né? Ele tomar proporções que façam diferente para a vida dos outros, né? A gente não deixa ele crescer, a gente fica pisando o amor e a gente tem ele dentro da gente e a gente dificulta todo o momento de fazer o bem, né? Às vezes, a maioria das vezes a gente está, pelas notícias que a gente vê, pelas questões de que as pessoas não fazem bem uso daquilo que a gente conseguiu para ela, mas é um problema dela, não é um problema nosso.
A gente teve a vontade de ajudá-lo. Vou citar rapidamente uma experiência. Até o Leandro hoje ouviu uma situação dessa, de que alguém recebe as coisas e dá não sei o que, outro para outro. Aconteceu algo semelhante no Centro Espírita A Casa do Caminho, em Ribeirão. Eles arrecadam a campanha do quilo e na campanha do quilo eles fazem umas feiras básicas, feito vocês aqui, distribuem para algumas comunidades. Aí chegou a direção do centro de que tinha pessoas que pegavam a cesta e não precisavam. Aí disse, então vamos exercer o controle. Quer dizer, o dirigente já saiu do foco, que era organizar as campanhas do quilo, para poder fazer o controle da distribuição da cesta. Aí numa reunião, o mentor da casa disse, olha, vocês, aquele negócio de controlar, se quem precisa ou não, deixa para lá. E o dirigente ficou assim, o que ele vai fazer? Deixa com a gente, não deixa para lá, não, deixa com a gente. E o mentor, percebendo a curiosidade do dirigente, me disse, olha, aquela pessoa que não precisa, tem pessoas que ele gosta, e essas pessoas também são carentes. A gente só faz dar um sopinho no ouvido daquela pessoa carente, vai lá na casa de fulano, né? Que fulano pode te ajudar. Ele levou a cesta sem precisar, mas chegou o amigo dele, parente, que ele gosta, e foi pedir na casa dele e ele deu. Então, as coisas acontecem. Deus é perfeito, a gente tem que lembrar disso. E o irmão lá, que acha que enganou a gente, se ele está fazendo essa atitude, o problema é dele. E de repente ele pode fazer o bem. A gente não sabe. Né? Então, o homem de bem. Eu fui lá no capítulo 17. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e de caridade em sua maior pureza. Ora, a gente praticar essas leis de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza é fazer diferente. É ser o sal da terra. Então, vamos concluir dizendo o seguinte, buscando ser o homem de bem, nos transformamos no tempero da vida. Se a gente se predispor a fazer diferente, a gente vai melhorar as pessoas e também vamos nos melhorar. Então, o sal da terra é isso, é ser diferente, amar o bem, né? Buscar dentro de nós o amor que a gente precisa fazer nascer e fluir, certo? Então, o sal da terra somos ou seremos, nós quando fizermos a diferença para o bem da humanidade. Agora eu peço para concluir que a última é a música. Muito obrigado, muita paz para todos. Fazemos uma prece de agradecimento. Amado Mestre Jesus, mentores pessoais dessa casa, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, onde recebemos informações, conhecimentos, que possamos levar para nossas casas, refletirmos e melhor conduzir nossas atitudes, se fazendo, Senhor, sal da terra, dando sabor a nossas vidas e benefícios de nossos irmãos. E que todos tenham uma excelente semana e coloquem em prática todos os ensinamentos recebidos nesta doutrina de paz e de amor. E que assim seja.